Olha, a gente tem falado aqui, né, dos termos que são adequados ao caso, como o próprio delegado agora há pouco disse que ela deve ser autuada ou por homicídio ou por infanticídio. Isso está sendo avaliado lá no CISP nesse momento. Aí a gente convidou aqui um advogado criminalista para ajudar a entender, do ponto de vista legal, como é que fica a situação dessa mãe a partir de agora, de acordo com esses enquadramentos penais, né? Inclusive, Bruno Protásio, que está aqui comigo ao vivo, tem gente que nunca tinha ouvido falar no crime de infanticídio, né? O telespectador do Cidade está dizendo, Beatriz, eu não sei nem o que é isso. Vou pedir então para que você, junto com o advogado, expliquem às pessoas a diferença de um homicídio para um infanticídio. Como é que fica a situação desta mãe? Boa noite. É importante a gente trazer esse esclarecimento. Boa noite para você, Bia, mais uma vez, e para todos que acompanham o Cidade AL. Por isso, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Leonardo de Moraes, que vai trazer para a gente todos esses esclarecimentos. Doutor, nós estávamos acompanhando agora a coletiva da polícia sobre esse passo que foi dado na investigação, que é importante para a gente entender agora como fica o âmbito criminal que ela pode responder. Diante da versão apresentada, foi citado ali infanticídio e homicídio. Gostaria que o senhor explicasse primeiro para a gente o que muda, qual é a característica do infanticídio diferente do homicídio. Boa noite. Boa noite a todos. Quando se fala basicamente em infanticídio, que é o crime do artigo 123 do Código Penal, ele acontece quando a mãe ela mata o próprio filho durante ou logo após o parto em estado puerperal, ou seja, o próprio parto ele gera uma condição psíquica diferenciada na mulher que é estimulada e efetivamente mata o seu próprio filho. Essa condição psíquica é chamada estado puerperal, que deve ser comprovado no caso concreto. O infanticídio, portanto, é uma pena que começa com 2 e pode chegar até 6 anos. Esse é um crime. O outro crime em que pode ser acusado é o crime de homicídio. E pelo que eu vi nas reportagens, o motivo do crime teria sido o fato da criança estar chorando muito. E é um motivo fútil, né? É um motivo fútil, é uma hipótese de qualificadora que transforma, portanto, o fato em homicídio qualificado. Além disso, diz que a mãe matou o filho mediante asfixia com travesseiro. A asfixia é uma segunda qualificadora. E terceiro, de acordo com a idade, pode ser até observado se o recurso que levou à morte da vítima tornava impossível a sua resistência, pela idade especialmente. Então é possível enquadrar o fato como um crime de homicídio com 3 qualificadoras. Homicídio qualificado, então, com 3 qualificadoras. A pena, então, do homicídio é de 12 até 30 anos de reclusão, né? Ou seja, o homicídio é um fato substancialmente mais grave do que um crime de infanticídio. A diferença é saber se está ou não presente o estado puerperal para se enquadrar o fato ou como infanticídio ou como homicídio qualificado. Então, para que isso seja comprovado, por exemplo, porque ali fala em relação a esse período pós-parto, né? Logo após o parto, né? Esse é o termo. Somente a perícia, é necessário um laudo para comprovar que esse período, por exemplo, que a gente mostrou agora de 15 a 20 dias, se enquadra nesse logo após o parto? Eu entendo que a demonstração do puerpério depende de uma perícia. Claro, testemunhas podem ser ouvidas para observar como se encontrava a mãe quando o filho nasceu. Mas há uma expressão que deve ser observada. Segundo o artigo 133 do Código Penal, um infanticídio acontece quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto. Se o parto está acontecendo e a mãe em estado puerperal mata o filho, infanticídio. Agora, e a expressão logo após o parto? Qual seria então essa interpretação? Se o fato acontece imediatamente após o nascimento, estado puerperal, logo após o parto, não tem problema. Se encaixa o que a lei descreve. Mas se o fato acontece 15 dias depois, um mês depois, semanas depois, quem vai comprovar isso? Tem que ser a perícia. E ela vai ter que comprovar que há um nexo. Ela estava em estado puerperal e o estado puerperal foi capaz de estimular a mãe a matar o próprio filho, no caso aí a própria filha. Deve haver um nexo para unir esses 2 elementos. Então, um fato, creio eu, essa é a tese que eu defendo, de que é a perícia que vai comprovar, observando as condições da mãe quando matou a própria filha e, claro, ouvindo testemunhas, que isso é importante. Além do infanticídio, homicídio que a gente está discutindo, tem também a ocultação de cadáver que aconteceu. Já é outra tipificação, outro crime cometido. Isso, a ocultação de cadáver, ele é um outro crime presente no artigo 211 do Código Penal.
que acontece quando alguém, basicamente, ele subtrai, destrói, ou, nesse caso, ele oculta um cadáver ou parte dele. Ou seja, pelo que se observa nas investigações, o que falou a equipe da Polícia Civil e da Segurança Pública de Alagoas, após a mãe matar a própria filha mediante asfixia, ele escondeu o corpo. E o esconder o corpo representa um crime de ocultação de cadáver. Então, estamos num caso em que há um crime de infanticídio ou de homicídio qualificado, mais o crime de ocultação de cadáver, com pena que começa com 1 e acaba com 3 anos, mais aplicação de uma multa. E neste caso, a gente está acompanhando a investigação e a polícia ainda vai responder se houve a participação de terceiros, de pessoas que podem ter ajudado a mãe no momento em que aconteceu o crime ou logo após o crime. Eles se enquadram nesse sentido também para responder criminalmente? A lei penal, ela pune a pessoa que comete o crime ou sozinha ou com outras pessoas. Se eu mato a vítima, eu respondo pelo crime de homicídio em coautoria. Agora, há pessoas que podem participar do crime. Por exemplo, a pessoa que entregou o travesseiro para que asfixiasse a vítima pode responder aí, então, como partícipe do crime de infanticídio ou crime de homicídio. A pessoa que ajudou também a ocultar o cadáver pode responder com coautoria de ocultação de cadáver, que, como eu disse, é um crime do Código Penal. Então, a lei pune a pessoa que praticou o fato, pune a outra pessoa que, em coautoria, praticou o fato ou aquele que participa dos fatos criminosos. Doutor, muito obrigado. Esclarecimentos importantes para a gente entender cada crime, o passo a passo em relação a esse âmbito criminal e trazer o esclarecimento também para o telespectador que pode ter ficado até confuso. Infanticídio, homicídio, agora tudo bem explicado. Vamos continuar aguardando também, inclusive, agora todo o trabalho da investigação da polícia. Volto com você, Bia.